Vamos usar o fio barroco Max Color da Círculo. Eu vou usar a cor vermelho, você pode estar usando a sua cor preferida, com uma agulha para crochê 4 milímetros. Vamos também usar nesta aula uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para arrematar o fio do início e do final do trabalho. E vamos usar um potinho plástico ou de vidro, um Itapuer que tenha 12 centímetros aqui no fundo, uma sacolinha comum de supermercado e um pote de resina para endurecer crochê. Vamos fazer um círculo mágico, introduzir a agulha dentro do círculo e puxar o fio para dentro do círculo. Vamos fazer uma correntinha, introduzir sem laçar o fio, introduzir dentro do círculo, um ponto baixo e 2 correntes. É a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do círculo, segundo ponto alto. Laçamos o fio, veja, introduz dentro do círculo, olha, por debaixo dos 2 fios, o círculo e o fio do início. Sempre assim, ó, com a agulha por debaixo dos 2 fios. Terceiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro do círculo, quarto ponto alto, quinto ponto alto. Vamos fazer aqui um total de 15 pontos altos, contando com essas 2 correntes do início. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um total de 15 pontos. Com um total de 15 pontos altos, veja, vamos pegar esse fio aqui de dentro, ó, do começo do novelo, e vamos puxar, fechando aqui o círculo. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, de baixo para cima, introduzimos na segunda correntinha, laçamos, passamos pela correntinha, pela laçada da agulha. Este fio aqui deve ser arrematado com nozinho cego, para que o seu círculo depois não desmanche. E vamos à próxima carreira. Vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar que fizemos o ponto baixíssimo, fazemos um ponto baixo e 2 correntes, altura do nosso ponto alto, primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, fazer outro ponto alto. Fizemos um ponto e um ponto de aumento. Vamos laçar o fio, introduzir aqui no ponto da frente, um ponto alto, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Estamos fazendo 2 pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior. E vamos fazer isso copiando tudo igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a carreira com um total de 30 pontos. Observe, aqui não é ponto, esse fio é o fechamento da carreira anterior. E vamos fechar novamente com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes do início, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. E vamos iniciar a próxima carreira. Uma corrente, introduzimos
no mesmo lugar do ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, vamos introduzir aqui no ponto da frente, fazemos um ponto alto, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto, um ponto alto e um aumento. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto apenas. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto, no mesmo lugar outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto apenas, no ponto da frente um ponto alto, no mesmo lugar outro ponto alto. Vamos copiar desse jeito, fazendo tudo igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui. Terminamos a carreira e estamos com um total de 45 pontos. Aqui não é ponto, é o fechamento da carreira anterior. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes que fizemos para iniciar, de cima para baixo, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio, passar pela correntinha e passar pela laçada da agulha. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma corrente, introduz no mesmo lugar um ponto baixo e 2 correntes. Altura do nosso ponto alto, primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente um ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer de novo. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto apenas. Laçamos o fio, no ponto da frente um ponto alto apenas. Laçamos o fio, no ponto da frente um ponto alto, introduz no mesmo lugar outro ponto alto. Vamos copiar desse jeito aqui, igualzinho, dando toda a volta até chegarmos no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a carreira com um total de 60 pontos altos e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, aqui no ponto baixo com 2 correntinhas, de baixo para cima, vamos introduzir na segunda correntinha, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, veja, aqui está o ponto, ó, o ponto da frente, 2 laçadinhas. Nós vamos desprezar a laçadinha aqui da frente, ó, vamos pular e vamos introduzir aqui, ó, pegar apenas a laçadinha de trás e fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir aqui, ó, na laçadinha de trás, um ponto alto. Laçar o fio, veja o ponto da frente. O ponto tem 2 laçadas, uma na frente e uma atrás. Nós vamos pegar aqui, ó, a de trás. Observe, ó, que a da frente está ficando aqui na frente. Vamos laçar o fio, introduzir no próximo ponto, na laçadinha de trás, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito aqui, fazendo um ponto alto na laçadinha de trás de cada ponto alto da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira
com 60 pontos. Terminamos a carreira e vamos fechar com ponto baixíssimo, sem laçar o fio nas 3 primeiras correntes do início, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha, passamos pela laçada da agulha. A amiga que está iniciando, veja que nós fizemos o ponto no fiozinho de trás e o fiozinho da frente, ó, ficou aqui. Veja que aqui nós sinalizamos, ó, sinalizamos que daqui a aqui é o fundo da nossa cesta. Aqui sinalizamos que terminamos o fundo. Esta carreira e a próxima que nós vamos fazer é a carreira de virada, que separa o fundo do corpo da cesta. Fizemos esta primeira carreira e vamos fazer a segunda. Vamos puxar a agulha assim, ó, um pouquinho para cima, para ficar um pouquinho mais largo aqui a nossa correntinha. Ó, vamos introduzir aqui, ó, de trás para frente, entre o último e o primeiro ponto. Vamos trabalhar sobre o primeiro ponto. Então, a agulha, ó, vai passar por cima do primeiro ponto, ó, vai ficar assim. Nós vamos laçar o fio aqui atrás e puxar. Vamos puxar este fio, veja, quando ele chega aqui, ó, junto com a laçada da agulha, você passa assim, ó, por dentro da laçada. Veja. Ou, aí você faz um ponto baixíssimo. Ou, repete, faz a mesma coisa, laça o fio e puxa, ó. Quando ele chega aqui, você vira assim, ó. 2 laçadas na agulha, você faz um ponto baixo. Tanto faz um baixíssimo ou um ponto baixo. 2 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto pego por trás. Vamos laçar o fio. Aqui nós temos o pontinho da frente. Vamos passar aqui, ó, sobre ele e fazer um ponto alto aqui atrás. Laçar o fio, ó, de trás para frente sobre o terceiro ponto. Vamos laçar o fio. Veja, nós estamos fazendo aqui, ó, o ponto alto atrás do ponto. É o ponto alto relevo feito por trás. Normalmente a gente fala pego por trás. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Veja que ele fica um fiozinho aqui, ó, sobre o ponto da carreira anterior. Introduzimos de trás para frente, passamos sobre o ponto, laçamos o fio e puxamos, 3 laçadas na agulha, fazemos o ponto alto aqui atrás. Vamos copiar desse jeito, tudo igual, fazendo um ponto alto relevo pego por trás, sobre cada ponto alto da carreira anterior, dando toda a volta, e vamos terminar a carreira com 60 pontos altos pego por trás. Ó, observe aqui, ó, que ele já está virando. Veja, aqui é o fundo, aqui é a virada e depois aqui vamos trabalhar o corpo da cestinha. Vamos copiar tudo igual, dando aqui, ó, toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a carreira, continuamos com 60 pontos e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas 3 primeiras correntes do início, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Aqui terminamos a virada
do fundo da cesta para o corpo. Agora aqui nós vamos começar o corpo da cestinha e vamos fazer a primeira carreira para a base da segunda carreira, que será em ponto crocodilo. Vamos fazer 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto. Fizemos um grupinho de 2 pontos altos. Vamos fazer 1, 2 correntes de separação. Laçar o fio, olha, 1, 2. Vamos pular 2 pontos, introduzir aqui no ponto da frente, fazemos um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. 2 correntes de separação em cima, 2 pontos de separação embaixo. Laçamos o fio, pulamos 2 pontos, no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Estamos fazendo grupinho de 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, separados por 2 correntinhas. Vamos fazer isso tudo igual, copiando, dando aqui toda a nossa volta até chegarmos aqui no final da carreira. Terminamos a nossa carreira, estamos com 20 grupinhos de 2 pontos altos e 20 espacinhos de corrente. Veja, aqui é o último grupinho, vamos fazer as 2 correntes de separação e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Veja, 2 pontos que vamos pular, aqui não é ponto, é o fechamento da carreira anterior. Vamos aqui nas 3 primeiras correntes do início, sem laçar o fio, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha. Laçamos o fio, passamos pela correntinha e passamos pela laçadinha da agulha. Aqui, esta é a primeira carreira de base para a primeira carreira em ponto crocodilo. Vamos fazer assim, ó, 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio e introduzir aqui, ó, debaixo das 3 correntes do nosso primeiro ponto alto. Se você virar o crochê assim, ó, fica mais fácil. Aí nós vamos fazer aqui o segundo ponto alto. As 3 correntes é o primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir debaixo do ponto, terceiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir debaixo do ponto, quarto ponto alto. Aqui, ó, neste ponto da direita, nós descemos com 4 pontos altos. E agora nós vamos subir aqui, ó, no ponto do lado esquerdo, com 4 pontos altos. Vamos fazer aqui uma corrente de separação, laçar o fio, virar assim o nosso crochê, ó, pro lado de cá, introduzir aqui, ó, debaixo do ponto. Fazemos o primeiro ponto alto, introduzimos debaixo do ponto. O segundo ponto alto, introduzimos no mesmo lugar. O terceiro ponto alto, introduzimos no mesmo lugar. O quarto ponto alto. Veja como ficou. Aqui, para a amiga que está bem no comecinho do crochê, veja, porque nós temos o espaço de correntinha. Esse ponto alto, ó, ele vai deitar para cá. Veja aqui o espaço de correntinhas. Este ponto alto aqui, ó, ele vai deitar para cá. Então, ele precisa desse espaço de correntinha. Às vezes, você vai ver em pecinhas delicadas, roupinhas de bebê, em vez de 2 correntinhas, uma correntinha, porque é um fio mais delicado, então o ponto alto será menor, então vai precisar de menos espaço aqui.
No nosso caso aqui, o fio é grosso, veja, 2 correntinhas é o suficiente para receber este ponto. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, no meio do outro grupinho, entre os 2 pontos, ó, e fazer um ponto baixo. Fizemos um leque, prendemos com um ponto baixo. Vamos laçar o fio, vamos pro próximo grupinho, repetir tudo igual, ó. Introduzir debaixo desse ponto aqui, você vira assim, ó, fica melhor para você trabalhar. Vamos fazer um ponto alto, laçar, introduzir no mesmo lugar. Outro ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar. Outro ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar. O quarto ponto alto. Aí, dependendo do trabalho que a gente faz também, esse grupo pode ser de 3, de 5, de 6 pontos altos, de acordo com a receita que você vai seguir. Descemos com 4 pontos altos, vamos subir deste lado com 4 pontos altos. Então, vamos fazer uma correntinha de separação, laçar o fio e subir no ponto da frente. Introduzir aqui, ó, debaixo do ponto. A primeira carreira fica bem apertadinho. A segunda carreira em diante já é mais fácil de trabalhar. Vamos fazer aqui o grupo com 4 pontos altos. Veja. Terminamos. Sem laçar o fio, vamos aqui no meio dos 2 pontos, prender este leque com um ponto baixo. Vamos repetir, laçamos o fio, veja, no próximo grupinho, descer com 4 pontos, uma corrente, subir com 4 pontos. Vamos introduzir aqui e repetir aqui o grupinho com 4 pontos altos. Esse ponto crocodilo, ele já foi uma febre na internet. Aparecia em bolsa, árvore de Natal, em tudo. Eu fiquei até curiosa com o nome, mas depois uma corrente de separação. Depois, quando eu vi o ponto, eu já conhecia esse ponto aqui como ponto escama. Então, você tem aí a opção de dizer ponto crocodilo ou ponto escama. Que, na verdade, ele não tem segredo nenhum. Vou terminar aqui, ó, 4 pontos altos, pra gente ver isso de perto. Amiga que está começando, veja, se você virar o ponto de ponta cabeça, observe que ele nada mais é do que um leque. 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos. 4 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos. É que ele é feito de forma para ficar assim, de ponta cabeça. Terminamos aqui. Vamos fazer mais uma vez. Sem laçar o fio, entre os 2 pontos do próximo grupinho, fazemos um ponto baixo. Vamos laçar o fio, vamos aqui pro grupinho. No primeiro ponto, vamos fazer sobre este primeiro ponto um grupinho com 4 pontos altos. Quatro pontos altos.
Para descer, vamos fazer uma correntinha de separação, laçar o fio, virar e subir aqui por este ponto do lado esquerdo. Vamos introduzir assim, debaixo do ponto e fazer aqui. Sobre este ponto, o grupo com 4 pontos altos. Terminamos o grupinho com 4 pontos altos, estamos aqui em cima novamente, sem laçar o fio entre os 2 pontos do grupinho de ponto alto à frente, prender com um ponto baixo. Vamos fazer isso aqui, ó, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a carreira, estamos com 10 cascatinhas, ou 10 grupos de pontos crocodilo. Fizemos o ponto baixo aqui, no último grupo de pontos alto, e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, nesses 3 primeiros pontos altos do início, nós fizemos aqui 3 correntes. Então, de baixo para cima, nós vamos introduzir aqui, ó, nesta terceira, ó, aqui é o ponto alto. Vamos introduzir aqui, nesta terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar pela laçada da agulha. Veja, fechamos a carreira. Para esta carreira aqui, nós fizemos esta carreira de base. Então, aqui nós vamos fazer outra carreira de base para receber a próxima carreira com as cascatinhas. Então, aqui, sem laçar o fio, nós vamos iniciar aqui, ó, dentro deste leque. Então, nós vamos, sem laçar o fio, introduzir aqui, ó, nesta correntinha da frente, e fazer um ponto baixíssimo. Na correntinha da frente, um ponto baixíssimo. Veja, chegamos no leque. Vamos introduzir dentro do leque um ponto baixíssimo. Já estamos com o fio dentro do leque. E vamos repetir esta carreirinha aqui de baixo, que é o suporte para a próxima carreira. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. Veja. 2 correntes, laçamos o fio, vamos para esse grupo de pontos altos à frente. Aqui você observa que nós fizemos aqui dentro um ponto baixo. O ponto baixo está aqui. Então, você vê este fio aqui, ó, que vai descer. Ó, este é o primeiro fio do ponto alto. Então, você, aqui onde inicia, você introduz aqui, ó. Aqui você vai achar sem laçar o fio. 2 correntes sem laçar o fio. Aqui, ó, está descendo. Neste fiozinho aqui, ó, que nós temos, introduz sobre ele aqui, ó, nós temos o ponto baixo. Observe que aqui, ó, você introduzindo aqui, ele já cai aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos. Então, aqui, você entendeu, né? Introduz aqui, ó, no ponto baixo e vai pegar o grupinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, vamos laçar o fio, introduzir aqui no ponto baixo, no meio dos 2 pontos de baixo, e vamos fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, um ponto alto. Observe que nós estamos repetindo o que nós fizemos aqui
na carreirinha de baixo. 2 correntes, laçamos o fio, introduzimos dentro do leque e vamos fazer um ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. 2 correntes de separação. Veja, vamos aqui para o ponto baixo, ó. Se você ver direitinho, aqui é o primeiro ponto, ó, que está descendo. Tá vendo este fio que desce? Tem este fiozinho aqui. Se você introduzir aqui, ó, tá vendo? Você introduz no ponto baixo, feito no meio dos 2 pontos de baixo. E vai repetir aqui o grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laçamos o fio, vamos para o meio do leque, repetir o grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laçamos o fio, vamos introduzir aqui, ó, no ponto baixo e vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. Vamos copiar desse jeito aqui, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Esta é a base para a próxima carreira de cascatinhas. Vai ficar assim. Terminamos a carreira, estamos com 20 grupinhos de pontos altos de novo e 20 espaços de correntinhas. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Todas as carreiras de base serão fechadas desta maneira. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, 1, 2, 3, nas correntes de início, de baixo para cima, na terceira correntinha. Laçar e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. E vamos iniciar a próxima carreira de ponto crocodilo. Veja, não vamos trabalhar aqui para ele não ficar um sobre o outro. Vamos trabalhar nesse aqui do meio, para ficar um entre os dois. Então, aqui é o lugar do ponto baixo. Nós vamos fazer uma correntinha, introduzir aqui, ó, no meio dos dois e fazer um ponto baixo. Vamos laçar o fio, vamos para o grupinho de pontos altos da frente e vamos repetir aqui o grupo com 4 pontos altos. Descemos com 4 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos subir aqui no próximo ponto com 4 pontos altos. Laçamos o fio, introduzimos aqui debaixo do ponto e vamos repetir aqui novamente um grupinho com 4 pontos altos. Estamos fazendo igualzinho aprendemos na primeira carreira com o ponto crocodilo. 4 para subir, veja. Ele vai ficar assim, ó, o de cima no meio dos dois de baixo, viu? Sem laçar o fio, vamos para o ponto da frente, os 2 pontos altos, vamos introduzir e prender com um ponto baixo. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer mais uma vez. Laçamos o fio, veja, neste ponto, neste grupo que está entre as 2 cascatinhas, vamos introduzir no ponto do lado direito e vamos fazer sobre ele 4 pontos altos. Descemos com 4 pontos altos, uma corrente de separação e vamos subir aqui, ó, no ponto do lado esquerdo com 4 pontos altos.
Terminamos a cascatinha, veja, no meio dos dois de baixo. Sem laçar o fio, vamos para o grupinho de pontos altos, introduzir entre os dois pontos e prender com um ponto baixo. Vamos fazer desse jeito aqui, ó, dando toda a volta até chegarmos no final da carreira. Terminamos a carreira, estamos com 10 cascatinhas novamente e vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Lembra que nós fizemos aqui, ó, no início da carreira, veja, um ponto baixo. Nós vamos introduzir dentro deste ponto baixo, só que ele está, ó, virado. Então, você vai virar ele aqui, introduzir dentro dele, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Aqui fechamos a carreira com ponto baixíssimo e vamos iniciar uma próxima carreira de base para mais uma carreira do ponto crocodilo. Então, aqui onde estamos, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. 2 correntes de separação, laçamos o fio, vamos para dentro do leque, fazemos 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laçamos o fio, veja, vamos introduzir aqui, ó, no ponto baixo. Veja que ele atravessa os 2 pontos altos da outra carreira de baixo. 2 pontos altos. 2 correntes de separação, introduzimos dentro do leque, 2 pontos altos. Esta é a base para a terceira carreira de cascatinhas. Olha, dentro do ponto baixo, 2 pontos altos. Vamos copiar desse jeito, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a carreira, estamos com 20 grupinhos de 2 pontos altos de novo e 20 grupinhos de correntinha. Fizemos aqui, ó, dentro do leque, os 2 últimos pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas de separação e fechar a carreira aqui no próximo grupinho. Nas 3 correntes iniciais, de cima para baixo, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. E vamos fazer mais uma vez a carreira em ponto crocodilo. Observe que aqui temos os 2. Então, nesta carreira, já vamos começar ele aqui, ó, para ele ficar no meio dos 2 de baixo. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos na primeira carreira. 3 correntes, primeiro ponto alto, laçar o fio, introduzir debaixo das correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e fazer aqui 3 pontos altos. 3 pontos altos, mais as 3 correntinhas que fizemos aqui para iniciar, 4 pontos altos. Uma corrente de separação e vamos subir neste ponto aqui. Laçamos o fio, introduzimos debaixo do ponto e vamos fazer um grupinho com 4 pontos altos. Terminamos aqui, veja, ele vai ficar no meio dos 2 de baixo. Olha. Sem laçar o fio, vamos para o grupo de ponto alto à frente, introduzir entre os 2 pontos
e prender com um ponto baixo. Vamos laçar o fio, vamos para o grupinho da frente, repetir. Introduz debaixo do ponto alto e faz um grupinho com 4 pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos subir pelo ponto do lado esquerdo. Introduzimos debaixo do ponto e vamos repetir aqui o grupinho com 4 pontos altos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro e quarto ponto alto. Terminamos. Sem laçar o fio, vamos para o grupinho de pontos altos à frente, um ponto baixo. Vamos repetir essa carreira aqui, tudo igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a terceira carreira, veja, fizemos aqui o último leque. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui no grupinho de pontos altos à frente e fazer um ponto baixo. Aqui, o primeiro ponto do leque são as 3 correntes que fizemos para iniciar. 1, 2, 3, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar, passar pela correntinha e passar pela laçadinha da agulha. Vou refazer que essa minha laçada aqui ficou muito grande. Olha, introduzimos aqui na terceira correntinha, laçamos e puxamos, passamos por dentro da laçada da agulha. Vamos laçar o fio, puxar e cortar o nosso fio aqui, um arremate grande, um fio grande para um arremate bem feitinho com a agulha de costura. Vamos arrematar este fio do final do trabalho e o fio do início. Aqui com a nossa cestinha pronta, chegou a hora de endurecer. Nós vamos pegar a resina e vamos passar essa resina do lado direito todinho, do lado esquerdo. Depois vamos pegar a vasilha e encapar com a sacolinha de supermercado, dessa maneira aqui. E depois dela toda molhada do lado direito e avesso, você vai encaixar assim e secar. Aqui eu fiz a altura de 3 carreiras para você levar a sua cesta até o tamanho desejado. De repente até fazer um cesto, porque esta terceira carreira é uma cópia da primeira carreira, será assim sempre. E essa segunda carreira aqui é a cópia para a quarta. Então dá para você repetir as carreiras aí e levar até o tamanho desejado. Você pode estar fazendo da sua cesta um porta-vaso para uma flor natural para a sua mãe. De repente, decorar com flores secas, fica muito bonito também. Ou até mesmo fazer uma cestinha de café da manhã, vai ficar muito bonito. E para a amiga que precisa de um passo a passo para fazer a alça, ou para endurecer, que ainda está no início do crochê, ou para a amiga que está passando por aqui agora e não tem costume de seguir as aulas do blog, você entra no blog aprendercrochê.com, do lado direito, você vai ler lá cestas em crochê. Clica sobre cestas em crochê e você vai ver a cesta em crochê para a Páscoa. Lá naquele vídeo eu faço assim um passo a passo de como fazer a alça, costurar, de como endurecer. Você vai tirar
todas as suas dúvidas no vídeo aula sexta em crochê para a Páscoa. Feliz Dia das Mães para as amigas de perto, feliz Dia das Mães para as amigas de longe. Que Deus abençoe a cada uma com toda sorte de bênçãos celestiais. Com carinho da amiga Ednir Crochê.